Bom, primeiramente um olá a todos, a todas e a todos que estão acompanhando a apresentação e também para aqueles e aquelas que vão acompanhar em um momento mais oportuno. O presente trabalho teve como título Compreensão de professores, professoras de ciências acerca da educação inclusiva. O trabalho foi desenvolvido por Mindon Lei, que aqui faz a apresentação, pela professora Suelen, pela professora Irineia e pelo professor Álvaro, ambos do programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática da Universidade Estadual de Londrina. Então, além de dar um nome, eu decidi trazer uma imagem também dos pesquisadores e das pesquisadoras que estiveram próximos a mim, com o intuito de não só humanizar mais a ciência, mas também de humanizar mais os pesquisadores e as pesquisadoras. Mostrar que os cientistas, eles não são pessoas com dons divinos ou que são heróis alados, ou até mesmo que ficam em laboratórios ou enclausurados em porões, sozinhos, desenvolvendo ciência, mas que são pessoas comuns, como qualquer outras e outros presentes na sociedade. Além disso, também é importante destacar a questão de que o conhecimento científico ele é construído de maneira coletiva e de maneira cooperativa. Intencionalidade da pesquisa. A mesma surgiu por meio da disciplina O Professor de Ciências e os Modelos de Formação, ministrado no PECEM da UEL. Como premissa, tivemos que a educação inclusiva necessita ser reorganizada e aprimorada para realmente conseguir atender às necessidades e às particularidades dos estudantes público-alvo da educação especial. Dentre os objetivos, tivemos compreender como que os e as professoras de ciências integram a educação inclusiva ao seu ensino, bem como enriquecer ainda mais as discussões acerca deste tema. É possível notar que não existe um consenso no que se refere às denominações e à quantidade de perspectivas formativas. Para esse trabalho, faremos uso das pesquisas de Pérez Gomes, uma vez que se trata de um conhecimento atual e bastante empregado em pesquisas dessa natureza. Segundo Pérez Gomes, existem as seguintes perspectivas: a acadêmica, a técnica, a prática e a de reconstrução social. O ensino de ciências tem um papel fundamental na formação das pessoas, uma vez que cotidianamente lidamos com situações ou decisões que se relacionam com as questões científicas. Por meio dele, o e a estudante pode desenvolver processos de pensamento e mobilização crítica, estes essenciais para a formação do cidadão que participa ativamente na sociedade, seja ele um cidadão público-alvo da educação especial ou não. Ou seja, trata-se de ensinar os estudantes de um modo crítico, para que eles observem a natureza e a sociedade e as problemáticas que os cercam, de modo a desenvolver medidas ou meios, né, caminhos para que essas problemáticas sejam minimizadas. De acordo com Mantoan, a educação inclusiva pode ser compreendida como uma reviravolta institucional que consiste no fim dos iguais vezes diferentes, dos normais vezes deficientes, cujo objetivo é voltado para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. Metodologia. Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa. Os sujeitos participantes foram 8 professores da área de ensino de ciências, ou seja, que lecionam ou química, ou física, ou biologia, e que sejam atuantes em salas de aula do ensino regular com estudantes público-alvo da educação especial incluídos, ou que já tiveram experiências ou a vivência de trabalhar com a inclusão desses estudantes.
decidiu-se usar a entrevista semi-estruturada, que tem um caráter qualitativo com um questionário de orientação. Para a elaboração do questionário, foi utilizado os recursos do Google Forms. Ao total, foram propostas 11 perguntas, conforme mostraremos na tabela a seguir. Então, aqui a tabela contendo todas as perguntas realizadas aos professores, bem como as suas unidades de contexto. Então, como podemos observar, não foram todas as perguntas que geraram unidade de contexto, no caso da pergunta número 1 e número 7, pelo fato de serem perguntas que não traziam tantas informações, de modo a realmente desenvolver as unidades de contexto, bem como as unidades de registro. O objetivo das perguntas foi investigar o modo e o processo como os professores e as professoras incluem os seus e as suas estudantes público-alvo da educação especial nas atividades, se eles ou elas realizam algum tipo de atividade adaptada e diferenciada e o porquê dessas atividades serem desenvolvidas, além de procurar compreender alguns aspectos relacionados à educação inclusiva, como, por exemplo, a concepção que os professores possuem da mesma, ou seja, da educação inclusiva. A metodologia, a estratégia metodológica utilizada no tratamento das informações coletadas e depois no tratamento dos dados foi desenvolvida a partir de uma adaptação da análise de conteúdo proposta por Bardan, que segue os seguintes passos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com a inferência e a interpretação. De modo a não expor a identidade dos sujeitos da pesquisa, usamos a primeira letra da palavra docente e o número de correspondência do participante na pesquisa, podendo assim reconhecer por meio da fala cada professor e professora. Apresentação e discussão dos resultados. Após o tratamento dos resultados, foi possível elaborar, a partir da temática tratada em cada questão da entrevista semi-estruturada, as seguintes unidades temáticas ou de contexto. Então, aqui, todas as unidades de contexto desenvolvidas, vou ler algumas. Então, a primeira é percepções a respeito do futuro contato com ou a estudante público-alvo da educação especial, importância da participação e do incentivo da família, acolhimento e receptividade destinado aos estudantes público-alvo da educação especial, papel dos agentes escolares na manutenção e permanência do estudante e assim as outras também unidades. Tendo em vista que então foi possível elaborar diversas unidades, nossos resultados eles foram bastante extensos. E tendo em vista o tempo de apresentação, então eu vou trazer apenas uma parte desses resultados. Então, a unidade de contexto 1. Dentro dessa unidade, foi possível observar duas unidades de registro. A primeira se refere ao fato dos docentes abordarem a falta de uma formação específica ou de experiências para trabalharem com as diferentes necessidades educativas, como podemos observar na fala a seguir, nas falas, perdão. Então, por exemplo, na fala da professora D8, como eu não tinha uma capacitação ou uma formação específica, eu fiquei bastante apreensiva. A segunda unidade identificada nas falas, que pode ser resultado da primeira, é no tocante às dúvidas relacionadas ao processo de ensino, neste caso ligado ao como ensinar e às dificuldades que seriam enfrentadas ao longo do caminho, como, por exemplo, aponta o professor D6. O primeiro pensamento que surge é como será possível ensinarmos de uma forma que, ao menos, aquele aluno seja capaz de viver e de conviver em sociedade. Desse modo, nosso trabalho ele corrobora com o estudo de Tavares, Santos e Freitas, além de Glattes e Prestes e Montoan, que também verificam haver falhas na formação dos professores, de modo a não oferecer uma educação, uma inclusão adequada. Desta forma, a formação profissional ela deve ser um processo contínuo, com uma data de início, mas nunca com uma perspectiva de fim,
sendo importante que o professor e a professora reflita sobre sua prática e seja investigador e investigadora da sua ação. A próxima unidade de contexto que será relatada será a 7, modos e motivos para o desenvolvimento de atividades de caráter diferenciado. Neste questionamento, observou-se dois pontos. O primeiro se refere à questão da linguagem ou da comunicação utilizada para alcançar os estudantes. Então, no caso da fala do professor D1. No caso do aluno com cegueira, seria uma aula mais falada, e no caso do aluno com surdez, uma aula mais expositiva e gestual. Camargo, Nardi e Verastos, em um estudo com estudantes cegos, como presenciado pelo ou pela professora D1, comenta a respeito da comunicação, expondo que a mesma representa uma variável central para a ocorrência de inclusão escolar de estudantes com deficiência visual. Duarte e Veloso também comentam acerca da importância da comunicação e da linguagem, colocando-as como fatores essenciais para o desenvolvimento do sujeito. O segundo ponto envolvia o apoio durante as aulas de terceiros ou terceiras, como no caso do AEE, do tutor e da pedagoga. Como na fala do professor D4, hoje temos acesso a atendimento educacional especializado, ou como, por exemplo, do professor D8, tínhamos outros profissionais que ajudavam, seja o intérprete, a pedagoga ou um professor da área de educação especial. Mendes, Rodrigues e Capellini comentam ser difícil encontrar formações que façam com que os professores atendam de forma notável às necessidades de todos os e as estudantes, e que por essa razão é essencial haver o apoio de uma ou de um professor especial. Bueno, por sua vez, comenta acerca da necessidade de haver dois perfis profissionais: o docente com a formação básica para lidar com diferentes diversidades e os docentes especializados, que atuariam de forma colaborativa de modo a apoiar o professor regente. Capellini e Mendes complementam que o professor ou a professora do ensino especial precisa redefinir seu papel, ou seja, atuar centrado na classe comum e não apenas tirar ou retirar os estudantes das salas e desenvolver serviços exclusivos. A unidade de contexto 9, relacionada à concepção de professores do ensino de ciências a respeito da educação inclusiva. Neste questionamento, foi possível obter 3 unidades de registro, sendo elas: precisa de tempo, esforço e ou dedicação das atividades envolvidas, estratégias, metodologias e ou atividades especiais diferenciadas e, por fim, equidade na educação e ou processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui abaixo a gente traz as falas dos professores, bem como as suas unidades de registro. Como resultado, quase que unânime, os professores não relacionaram a educação inclusiva com a deficiência. Ao contrário, abrangeram a todos e a todas os estudantes, seja ele ou ela público-alvo da educação especial ou não. Diferente do trabalho de Vilela Ribeiro e Benite, na qual os respondentes ligaram a educação inclusiva apenas com os estudantes deficientes. Desse modo, em linhas gerais, os docentes foram compatíveis com a concepção de Salamanca, quando diz que as escolas precisam sofrer transformações para conseguir atender às diversidades de estudantes da sociedade, garantindo uma educação de qualidade para todos e todas, sendo eles público-alvo da educação especial ou outro grupo que a educação se direcione. Considerações finais. Então, a gente observa que a formação inicial em serviço, ela tem então um papel fundamental e que quando ela é realizada de forma adequada, ou seja, que estimula as capacidades críticas e reflexivas, ela possibilita a percepção dos problemas presentes na sala de aula e a atuação de forma a minimizar ou cessar as adversidades. Assim como outros professores, os do ensino de ciência também apresentaram dificuldades, anseios, angústias na hora de lecionarem a esses estudantes. Por fim, cabe questionar
que quando a sociedade está se perdendo ou se desfazendo, é quando seus valores humanos são esquecidos, isto é, quando os mais vulneráveis não são atendidos ou levados em conta, entre eles os estudantes público-alvo da educação especial, foco deste trabalho, além de idosos, mulheres, pretos, indígenas e a comunidade LGBTQI+. Então, obrigado a todos e a todas que acompanharam a apresentação e lhes convido a acessar posteriormente os anais do segundo Convib For Pro para poderem obter o trabalho completo e assim acessarem a todas as informações. Abraços.